Adriano Ribeiro nunca imaginou que sua vida mudaria por completo ao sair mais cedo do escritório naquela tarde chuvosa de março em Curitiba. O empresário de 42 anos caminhava apressado pela movimentada Rua das Flores quando viu uma mulher sentada na calçada molhada, tremendo de frio, enquanto segurava um pedaço de papelão encharcado sobre a cabeça. Foi quando ela levantou o rosto que Adriano sentiu algo que não experimentava, desde havia muito tempo. Mesmo com o cabelo molhado grudado ao rosto e as roupas rasgadas, havia uma dignidade profunda em seus olhos castanhos que o fez parar no meio da multidão que passava completamente indiferente ao sofrimento alheio. A chuva curitibana era cortante, mas aquele olhar parecia atravessar o frio e tocar algo adormecido em sua alma solitária. "Por favor, apenas uma moeda", murmurou ela, estendendo uma mão trêmula que parecia quase transparente sob a luz pálida dos postes de iluminação. Adriano se ajoelhou no asfalto molhado, sem se importar com o terno de grife que lhe havia custado R$ 3.000 naquela mesma semana. Tirou do bolso não apenas algumas notas de R$ 100, mas também o seu guarda-chuva de seda preta. "Tome isso, a protegerá melhor do que esse papelão", disse ele com uma voz suave, que surpreendeu a si mesmo. Ela o olhou surpresa, pois não era comum que pessoas tão bem vestidas se agachassem ao seu nível literalmente naquela cidade onde o anonimato é a regra. "Obrigada, senhor. Que Deus lhe pague em dobro", respondeu ela, e sua voz tinha uma suavidade que contrastava drasticamente com sua aparência maltrapilha e sofrida. Adriano notou imediatamente que ela falava com educação, usando uma gramática correta e uma dicção que não eram nada comuns entre as pessoas em situação de rua. Havia um mistério naquelas palavras bem colocadas que despertou sua curiosidade de imediato. "Como você se chama?", perguntou ele, ignorando a água que começava a ensopar seus próprios ombros. "Isabela", respondeu ela baixando o olhar, "mas todos me chamam de Bela desde que eu era criança." "Bela, você tem onde passar a noite?", questionou ele, sentindo o peso daquela pergunta. Ela negou com a cabeça silenciosamente, e Adriano olhou para o céu escuro e para a chuva que aumentava de intensidade a cada minuto. "Venha comigo. Vou levar você a um lugar quente e seguro", disse ele com firmeza. "Não é necessário, senhor. Eu dou um jeito, já estou acostumada", respondeu ela, tentando manter o que restava de sua independência. "Isso não é uma ordem. Bela, é um convite de alguém que se preocupa", replicou ele. Algo na firmeza gentil de sua voz a fez aceitar, e ela se levantou com dificuldade, revelando como o frio havia entorpecido seus músculos. Adriano a levou a um pequeno hotel charmoso nas proximidades do centro, onde pagou uma diária, e pediu que ela tomasse um banho quente e comesse algo nutritivo. "Amanhã eu volto para ver como você está", disse ele antes de se retirar, sentindo uma estranha paz interior. "Por que o senhor está fazendo isso?", perguntou Bela, ainda sem acreditar na bondade daquele desconhecido que surgira como um anjo em meio ao temporal. Adriano parou na porta, refletindo por um segundo. A verdade era que ele mesmo não sabia responder com clareza, mas sentia que precisava fazer aquilo. "Porque todo mundo merece uma segunda chance na vida, Isabela", concluiu ele antes de sair para o frio da noite. Stan Fidi. Aquela noite, Adriano não conseguiu dormir direito, pois sua mente era um turbilhão de pensamentos e lembranças. Ficou pensando nos olhos de Bela, na forma como ela agradeceu sem ser submissa, e na dignidade que mantinha mesmo na pior situação possível que um ser humano pode enfrentar. Havia algo nela que despertou sentimentos que ele acreditou nunca mais sentir, depois que sua esposa Valéria partiu há 3 anos, vítima de um câncer agressivo que devastou sua família. O luto havia transformado Adriano em um homem funcional, porém vazio, e aquele encontro inesperado parecia ter acendido uma pequena chama de esperança em seu peito cansado de sofrer. Na manhã seguinte,
ele regressou ao hotel conforme prometido e encontrou uma mulher transformada. Bela havia tomado banho e vestia roupas limpas que o hotel lhe proporcionara por ordens de Adriano. Sem a sujeira e o cabelo molhado, ele pôde ver melhor o seu rosto e as feições delicadas que possuía. Ela era mais jovem do que parecia na rua, talvez uns 35 anos, e havia uma beleza natural que a vida dura nas calçadas não conseguira apagar por completo, apesar das olheiras profundas. "Bom dia, Isabela. Dormiu bem?" perguntou ele, oferecendo um sorriso encorajador que não usava há muito tempo. "Faz meses que não durmo em uma cama de verdade", admitiu ela com um suspiro de alívio. "Muito obrigada, Sr. Adriano." "Pode me chamar apenas de Adriano", pediu ele gentilmente. Eles desceram para tomar café no pequeno restaurante do hotel e ele observava discretamente enquanto ela comia com delicadeza, usando os talheres corretamente e mantendo uma postura impecável. Definitivamente, Isabela não era uma pessoa que havia nascido nas ruas. Ela tinha uma bagagem cultural e social que transparecia em cada gesto simples. "Posso lhe fazer uma pergunta pessoal, Bela?" perguntou ele. E ela ficou tensa, mas assentiu com a cabeça. "Você sempre viveu assim?" questionou ele com cautela. "Não." A voz dela tornou-se quase inaudível, carregada de uma dor que parecia antiga. "Antes eu tinha uma vida completamente diferente, com planos e sonhos que pareciam inabaláveis." "O que aconteceu?" insistiu ele, querendo entender o caminho que a levara até ali. Isabela guardou silêncio por um longo momento, mexendo no café, sem realmente bebê-lo, enquanto olhava para o vazio pela janela. "Às vezes a vida cobra um preço muito alto por nossas decisões erradas, ou pelas escolhas daqueles que amamos", disse ela finalmente com uma sabedoria melancólica que tocou o coração de Adriano. Adriano notou que ela não queria entrar em detalhes dolorosos naquele momento e respeitou o seu silêncio de forma empática. Em vez disso, mudou de assunto para algo mais prático e imediato. "Você tem alguma habilidade, algo que saiba fazer bem?" perguntou ele. "Eu era professora?" admitiu ela, surpreendendo-o com aquela revelação. "Ensinava literatura em uma escola particular de renome." "E por que parou?" quis saber ele. O silêncio dela foi resposta suficiente. Havia uma história traumática ali que ela não estava pronta para compartilhar com um estranho, por mais bondoso que ele fosse. "Bela, tenho uma proposta para você", disse Adriano, olhando-a nos olhos com seriedade. Ela o encarou com certa desconfiança, pois a vida a ensinara a ser cautelosa com promessas. "Preciso de alguém para dar aulas particulares para minha filha Jussara. Ela tem 16 anos e está tendo muitas dificuldades em literatura neste semestre." "Eu não posso aceitar, Adriano. Não tenho documentos, não tenho referências e nem sequer tenho onde morar dignamente", respondeu ela baixando a cabeça. "Nós resolvemos isso. Tenho uma casa de hóspedes no pátio da minha residência. Você pode ficar lá enquanto trabalha conosco e se recupera." "Sitting others." Isabela o olhou incrédula, sentindo que o que ouvia era bom demais para ser verdade. "Por que o senhor está fazendo tudo isso por mim? O senhor nem me conhece direito", questionou ela com lágrimas nos olhos. "Às vezes conhecemos o caráter de uma pessoa apenas pelo brilho de seus olhos", disse Adriano com sinceridade profunda. "E os seus olhos me dizem que você é uma boa pessoa que passou por momentos muito difíceis e injustos." Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Bela, que sentiu o peso da solidão diminuir. "Eu não mereço tanta bondade, senhor." "Todo mundo merece uma segunda chance, Bela. A pergunta é, você está disposta a aceitar a sua agora?" Depois de um longo momento de reflexão e luta interna, ela finalmente assentiu com a cabeça, sentindo um sopro de vida nova. "Eu aceito, mas com uma condição inegociável", disse ela com firmeza. "Qual?" perguntou Adriano curioso. "Que seja estritamente um trabalho.
Não quero caridade, quero ganhar o meu sustento com dignidade. Trato feito, respondeu ele apertando sua mão. Você ganhará exatamente o mesmo que eu pagava para o professor anterior. Adriano a levou para sua casa no bairro Batel, uma mansão elegante, cercada por jardins bem cuidados que exalavam o perfume das flores de época. A casa de hóspedes era pequena, mas extremamente confortável, com um quarto acolhedor banheiro e uma cozinha funcional. Minha filha chegará da escola às 4 horas da tarde, explicou Adriano enquanto mostrava o local. Você pode usar este tempo para se organizar e descansar um pouco. Amanhã de manhã resolveremos o assunto dos seus documentos. Como assim? Perguntou ela, intrigada. Tenho um amigo advogado, o Fabrício. Ele nos ajudará a tirar a segunda via de tudo o que você perdeu. Isabela emocionou-se novamente. Fazia tanto tempo que alguém a tratava com dignidade e respeito real. Naquela tarde, quando Jussara chegou da escola, Adriano a chamou para uma conversa séria no escritório da casa. Filha, preciso contar uma novidade para você, começou ele. Jussara, uma adolescente de cabelos cacheados e olhos vivos, sentou-se na poltrona à frente do pai. Contratei uma nova professora particular para você. Ai, pai, eu não preciso de professora. Minhas notas vão melhorar sozinhas, reclamou ela, com a impaciência típica da idade. Jussara, você tirou nota 5 em literatura no último bimestre. Isso não é melhorar de forma alguma, retrucou ele com carinho. A moça fez uma careta, mas sabia que o pai tinha razão. Onde você encontrou essa professora nova? Perguntou ela com curiosidade. Adriano hesitou por um segundo pensando em como explicar a situação. É uma pessoa muito especial que passou por momentos difíceis na vida Jussara. Quero que você a trate com o máximo de respeito e carinho. Tudo bem, pai. Quando ela começa? Perguntou a menina. Amanhã mesmo. E Jussara, ela vai ficar morando na casa de hóspedes por um tempo. Por que aqui? Questionou a adolescente intrigada. Porque às vezes as pessoas precisam de um porto seguro para reconstruir suas vidas. Na manhã seguinte, Isabela estava visivelmente nervosa para o seu primeiro dia de trabalho oficial. Havia encontrado no armário da casa de hóspedes algumas peças de roupa que a antiga governanta havia deixado para trás ao se aposentar. Não eram roupas caras ou de marca, mas estavam limpas, bem passadas e conservadas, o que dava a ela uma aparência profissional e sóbria. Jussara apareceu na sala de estudos pontualmente às 2 horas da tarde, conforme o combinado com o pai, e olhou para a nova professora com uma mistura de curiosidade e ceticismo juvenil. Olá, você é a nova professora? Perguntou Jussara, examinando-a de cima a baixo com o olhar afiado de quem busca defeitos. Sim, sou Isabela, mas pode me chamar de Bela, respondeu ela, tentando controlar o tremor nas mãos. Jussara notou que as roupas de Bela eram simples e que ela parecia um pouco tensa. Você é nova na cidade de Curitiba, quis saber a jovem. Não moro aqui há muito tempo, mas passei um período longe das salas de aula, respondeu Bela de forma vaga, sentindo um nó no estômago. Ela ainda não estava preparada para explicar o abismo em que vivera nos últimos meses. Poor Hans, onde você dava aulas antes de vir para cá? Jussara continuou o interrogatório com a franqueza direta dos adolescentes. Isabela sentiu uma pontada de ansiedade, mas respirou fundo para manter a calma. Em algumas escolas da região, mas o que importa agora é o seu aprendizado, respondeu ela tentando mudar o foco da conversa. Que tal começarmos os estudos? Seu pai me disse que você tem grandes dificuldades em literatura russa. É que os professores nos entopem com textos chatos de autores que já morreram há séculos, queixou-se Jussara, cruzando os braços com desdém. Autores mortos. Isabela sorriu de forma genuína pela primeira vez naquele dia. Jussara, você sabia que esses autores escreveram sobre problemas que nós ainda enfrentamos hoje? Ciúmes,
traição, ambição, inveja e o desejo de ser amado. Sério mesmo? Perguntou a menina, descruzando os braços e sentindo um pingo de interesse. Claro, a literatura não é sobre pessoas mortas em livros empoeirados. É sobre sentimentos humanos que nunca morrem, independente da época em que vivemos. Jussara ficou intrigada com a paixão que emanava das palavras de sua nova professora. Isabela abriu o livro que estava sobre a mesa e começou a explicar a obra de uma forma que a menina nunca tinha ouvido antes na escola tradicional. Veja, Jussara, os personagens de Machado de Assis são pessoas que lutam contra suas próprias fraquezas, exatamente como nós fazemos todos os dias. Hoje em dia vemos isso nas redes sociais, pessoas fingindo ser o que não são por insegurança ou medo de serem julgadas. Puxa, quando você explica assim, fica muito mais fácil de entender a matéria, admitiu a jovem com um brilho novo nos olhos castanhos. É porque a literatura é o espelho da vida Jussara. Os autores apenas escreveram sobre o que viram ou o que sentiram profundamente. A primeira aula passou voando de tal forma que Jussara, que normalmente contava os minutos para terminar os estudos, surpreendeu-se quando Isabela disse que o tempo da aula havia acabado. Já. Mas você estava começando a contar sobre o triângulo amoroso, protestou a menina. Amanhã continuaremos, e você vai me contar o que achou dos primeiros capítulos que eu pedi para ler. Respondeu Bela, sentindo-se útil e viva novamente. Depois que Jussara saiu correndo para contar as novidades ao pai, Isabela ficou sozinha na sala, sentindo uma alegria que quase havia esquecido que existia. Ensinar sempre fora sua maior paixão, e poder voltar a exercer sua vocação a enchia de um propósito renovado. Adriano chegou do trabalho às 7 horas da noite e encontrou a filha no jardim, lendo atentamente o livro de literatura. Jussara, você está lendo por conta própria e sem eu pedir, perguntou ele surpreso com a cena inusitada. A Bela disse que se eu ler os 3 capítulos amanhã, ela me conta segredos sobre os personagens. Adriano sorriu, sentindo um imenso alívio no peito. Em apenas um dia, Isabela conseguira despertar o interesse genuíno de sua filha pela leitura, algo que nenhum outro professor de renome havia alcançado antes. E o que você achou dela, filha? Perguntou ele com curiosidade. Ela é muito diferente dos outros professores, pai. Ela não fala difícil apenas para fingir que sabe muito. Ela explica com o coração. Mas ela tem olhos tristes, sabe? É como se ela tivesse passado por algo muito ruim que ainda a machuca por dentro. A observação da filha tocou Adriano profundamente. Às vezes as pessoas passam por tempestades na vida Jussara. O importante é não desistir de buscar o sol novamente. Ela vai ficar muito tempo com a gente, pai. Eu espero que sim, porque eu gostei muito dela. Faz tempo que não temos uma presença feminina tão doce nesta casa. A frase de Jussara comoveu Adriano de uma forma que ele não esperava. Desde a partida de Valéria, a mansão realmente se tornara mais silenciosa, fria e carente de um toque de carinho que apenas uma mulher sensível poderia proporcionar. Dodid! Naquela noite, Adriano bateu suavemente na porta da casa de hóspedes para saber como havia sido o primeiro dia oficial de trabalho. Entre, por favor, disse Isabela com um sorriso acolhedor. A casinha estava impecavelmente arrumada, com flores do jardim colocadas em um vaso improvisado sobre a mesa de centro. Como foi com a Jussara? Perguntou ele, sentando-se no sofá. Ela é uma menina brilhante e muito sensível. Estava apenas desmotivada porque ninguém tinha mostrado a ela que a literatura pode ser fascinante, explicou Bela com entusiasmo. Fico muito feliz em ouvir isso, Bela. Jussara não falava assim de um professor desde que a mãe dela se foi. Adriano, posso lhe fazer uma pergunta, disse ela, tornando-se séria de repente. Claro, sinta-se à vontade. Onde está a mãe dela? Eu notei que não há fotos recentes dela pela casa.
Adriano respirou fundo, sentindo a pontada de dor que sempre acompanhava aquela lembrança. Valéria faleceu há 3 anos, vítima de um câncer. Foi um período devastador para nós dois. Jussara tinha apenas 13 anos na época. Sinto muito, Adriano. Deve ter sido um desafio imenso criar uma adolescente sozinho em meio ao luto, disse Bela com uma sinceridade que o confortou. Foi sim e ainda é. Alguns dias são mais difíceis que outros, mas minha filha é o que me mantém de pé e me dá forças para continuar lutando. E você? Como está lidando com tudo isso agora? Perguntou ela, e a pergunta o pegou de surpresa. Ninguém mais lhe perguntava como ele se sentia. Todos davam por certo que ele já havia superado a perda por ser um homem de sucesso. Estou tentando reconstruir a vida um passo de cada vez, admitiu ele com honestidade. E falando em reconstruir, quero agradecer o que você fez hoje pela Jussara. Fazia tempo que eu não via minha filha tão animada com os estudos. Isabela sorriu timidamente, sentindo o calor da gratidão dele. Eu é que agradeço a oportunidade, Adriano. Fazia muito tempo que eu não me sentia uma pessoa útil para a sociedade. Adriano a observou por um momento e notou que mesmo com roupas simples havia algo nela que o atraía de forma magnética. Não era apenas a beleza física evidente, mas uma beleza que vinha de dentro, uma força interior que havia sobrevivido às maiores adversidades das ruas. Bela, posso lhe perguntar uma coisa, disse ele, e ela ficou tensa, imaginando que ele perguntaria sobre seu passado obscuro. Você é feliz? A pergunta a surpreendeu totalmente. Feliz? Ela riu sem nenhuma alegria. Faz tanto tempo que não penso nisso, que nem sei mais o que a felicidade significa de verdade. Você merece ser feliz, Bela. Todos nós merecemos, apesar das cicatrizes que carregamos. Ela desviou o olhar claramente desconfortável com o rumo que a conversa estava tomando. Melhor eu ir dormir agora, tenho que preparar a aula de amanhã para a Jussara, disse ela encerrando o assunto. Adriano entendeu o sinal e se despediu educadamente. As semanas seguintes passaram rápido e a rotina na casa tornou-se mais leve e harmoniosa. Jussara melhorou significativamente suas notas e começou a ler livros por prazer, o que era um milagre aos olhos do pai. Isabela estabeleceu uma rotina tranquila, cuidando da casa de hóspedes pela manhã e ensinando à tarde. Adriano começou a buscar todas as desculpas possíveis para conversar com Bela. Às vezes, perguntava sobre o progresso da filha, outras vezes passava apenas para saber se ela precisava de algo para a casa de hóspedes. Aos poucos, começaram a desenvolver uma amizade profunda e respeitosa, baseada na admiração mútua e no apoio silencioso. Uma noite, Adriano a encontrou chorando silenciosamente no jardim, sob a luz da lua cheia que iluminava as flores brancas. Bela, o que aconteceu? Alguém a magoou? Perguntou ele com preocupação genuína. Taito. Ela tentou secar as lágrimas rapidamente com as mãos trêmulas. Não é nada, peço desculpas por me ver assim. É apenas um dia difícil. Você não precisa se desculpar por sentir dor, Bela. Quer conversar sobre o que está machucando o seu coração? Ofereceu ele, sentando-se ao seu lado, no banco de madeira. É que hoje faz exatamente 1 ano, começou ela com a voz embargada. 1 ano de quê? Perguntou ele suavemente. Desde que eu perdi absolutamente tudo o que tinha na vida, minha carreira, minha casa, minha dignidade e minha fé nas pessoas. Isabela ficou em silêncio por um longo tempo, lutando internamente sobre se deveria ou não compartilhar sua história traumática. Eu tinha uma vida normal em Curitiba, começou ela finalmente. Era professora em uma escola de elite, morava em um apartamento confortável e tinha muitos amigos. Mas tudo mudou por causa do meu irmão mais novo, o Jairo. Ele sempre teve problemas graves com vícios e eu tentei ajudá-lo inúmeras vezes, pagando tratamentos caros e internações em clínicas de recuperação.
Adriano ouvia atentamente sem interromper o fluxo de dor que saía das palavras dela. Um dia ele me procurou desesperado, dizendo que devia muito dinheiro a pessoas perigosas e que seria morto se não pagasse imediatamente. Ele me pediu 15 mil reais emprestados. "E você emprestou?" perguntou Adriano, já prevendo o final trágico. Eu não tinha esse dinheiro guardado, mas ele era meu irmão, a única família que me restou após a morte de nossos pais, em um acidente de carro há 5 anos. Então, eu fiz algo terrível e imperdoável, continuou ela, visivelmente angustiada com a lembrança. Peguei o dinheiro da escola onde eu trabalhava, que era destinado a uma festa beneficente dos alunos. Pensei que conseguiria repor o valor antes que alguém percebesse, mas fui descoberta antes do tempo. "E o seu irmão?" questionou Adriano. O Jairo não usou o dinheiro para pagar as dívidas. Ele usou para comprar mais drogas e desapareceu da cidade logo em seguida. Fui acusada de roubo e perdi o emprego e a reputação em um único dia. Perdi tudo em 6 meses: o apartamento, o carro, os amigos que se afastaram por vergonha e finalmente acabei nas ruas porque ninguém queria contratar uma professora com antecedentes de roubo. Adriano ficou impactado com a história de sacrifício e traição. Ao mesmo tempo, sentiu uma imensa compaixão por aquela mulher que destruíra a própria vida tentando salvar alguém que amava. "Você cometeu um erro grave, mas foi movida por um amor desesperado e nobre e bela", disse ele com convicção. "Não existe razão correta para fazer algo errado, Adriano. Eu destruí minha vida e não consegui salvar a dele", disse ela com amargura. "Bela, você pagou um preço altíssimo pelo seu erro, mas isso não define quem você é hoje. Você é uma mulher que sacrificou tudo pela família e que, mesmo após perder tudo, manteve sua bondade e ética." "Como você pode ver isso em mim?" perguntou ela surpresa. "Porque vejo como você trata minha filha, vejo o carinho e a dedicação que você coloca em tudo o que faz nesta casa. Uma pessoa má não agiria assim." "Adriano, você não entende. Eu nunca mais poderei ter uma vida normal com o meu histórico manchado", lamentou ela. "Todo mundo merece uma segunda chance, Bela, e eu estou aqui para garantir que você tenha a sua de forma plena." Ela negou com a cabeça, chorando ainda mais. "É fácil dizer isso quando não foi você quem perdeu tudo na lama." "Bela, se o seu irmão aparecesse hoje pedindo ajuda novamente, você o ajudaria?" perguntou ele. "Claro que sim, ele é meu irmão", respondeu ela sem hesitar por um segundo. "Isso diz tudo sobre quem você é de verdade, Isabela. Você tem um coração de ouro que coloca o bem-estar dos outros acima do seu próprio." "Um coração idiota, você quer dizer?" retrucou ela com um sorriso triste. "Um coração amoroso, e isso é a coisa mais rara e preciosa que existe no mundo hoje em dia." Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o céu estrelado de Curitiba. "Adriano, por que você me ajudou naquele dia de chuva? Você nem sabia se eu era uma boa pessoa ou não?" perguntou ela com curiosidade. "Sabe, Bela, quando minha esposa ficou doente, eu descobri como as pessoas podem ser cruéis e egoístas", confessou Adriano com melancolia. "Muitos amigos se afastaram como se o câncer fosse algo contagioso, e isso me feriu profundamente." "Deve ter sido terrível se sentir sozinho em um momento assim", disse ela tocando suavemente a mão dele. "Foi sim. E quando vi você naquela calçada, vi nos seus olhos a mesma dor e solidão que eu senti. Você estava vulnerável, mas não tinha perdido a postura, e isso me comoveu de uma forma que eu não sabia explicar. E agora? Agora que você sabe quem eu realmente sou, uma ex-professora que roubou para ajudar um irmão viciado, algo mudou?" perguntou ela com receio da resposta. Adriano a olhou diretamente nos olhos com uma intensidade que a fez estremecer. "Mudou sim, Bela. Agora eu a admiro ainda mais do que antes." "Por quê?" ela sussurrou incrédula. "Porque você passou pelo inferno
e não se tornou uma pessoa amarga ou vingativa. Porque você perdeu tudo e ainda assim consegue ensinar minha filha com tanto amor e paciência. Isabela sentiu lágrimas de felicidade correndo pelo rosto, pois pela primeira vez em anos ela se sentia vista e compreendida em sua essência. Ninguém nunca me disse coisas tão lindas assim, Adriano. Então já passou da hora de alguém dizer a verdade para você. Naquela noite, Bela foi dormir com o coração leve, sentindo-se valorizada como ser humano. Adriano também teve dificuldade para pegar no sono, pois percebeu que estava desenvolvendo sentimentos por ela que iam muito além da simples compaixão ou amizade. Na manhã seguinte, Jussara veio falar com o pai com uma expressão de preocupação. Pai, posso falar com você rapidinho? Claro, filha. O que houve? Perguntou ele fechando o jornal que lia. É sobre a Bela. Ontem à noite eu ouvi vocês conversando no jardim sem querer. Adriano ficou nervoso, imaginando se a filha teria ouvido toda a história do roubo. O que você ouviu, Jussara? Não muito, mas entendi que ela passou por coisas horríveis no passado. E quero que você saiba que isso não muda nada para mim. Fico orgulhoso da sua maturidade, filha, disse Adriano sentindo um peso sair de seus ombros. Pai, a Bela é a melhor professora e a melhor companhia que eu já tive. Ela me ensina sobre a vida de um jeito que ninguém nunca ensinou. Não importa o que aconteceu antes dela chegar aqui. Fico feliz que você pense assim, Jussara. Pai, posso te perguntar uma coisa pessoal? Você gosta da Bela, não gosta? A pergunta direta da adolescente o pegou desprevenido. Por que você está perguntando isso agora? Porque eu vejo como você olha para ela e vejo como ela olha para você também quando você não está percebendo, disse a menina com um sorriso cúmplice. Jussara não é tão simples assim. A Bela precisa de tempo para curar as feridas dela antes de pensar em qualquer outra coisa. E se ela escolher curar essas feridas ao seu lado, pai, você merece ser feliz de novo, e ela também. Eu apoio totalmente se vocês decidirem ficar juntos. Adriano abraçou a filha, emocionado com a sabedoria daquela jovem de 16 anos que entendia tanto de amor. Naquela tarde, durante a aula, Jussara estava especialmente animada e cheia de perguntas curiosas. Bela, você já foi casada ou teve algum grande amor? Perguntou a menina fechando o livro. Por que você quer saber essas coisas agora, mocinha? Riu Isabela corando levemente. Ah, só curiosidade. Você é tão bonita, inteligente e doce, com certeza deve ter tido muitos pretendentes no passado. Nunca fui casada, Jussara. Tive alguns namorados, mas acho que nunca encontrei a pessoa certa que me fizesse querer construir uma vida inteira ao lado dela. E como você saberia que é a pessoa certa? Insistiu a jovem. Bem, acho que seria alguém que me aceitasse com todos os meus defeitos, passado e cicatrizes. Alguém que fosse bondoso, respeitoso e que me fizesse sentir segura de novo. Isso descreve perfeitamente o meu pai, não acha? Disse Jussara com um olhar malicioso. Isabela percebeu onde a menina queria chegar e ficou vermelha como um tomate. Jussara, seu pai, é meu patrão e um homem maravilhoso, mas a vida não é um conto de fadas, como nos livros que lemos. Chanji, mas por que não pode ser um conto de fadas? Bela, vocês dois estão sozinhos, se dão super bem e eu adoraria ter você como parte da minha família de verdade, disse a menina com sinceridade. Isabela emocionou-se com a declaração da jovem. Jussara, você é uma menina especial, mas meu passado é complicado demais para um homem como seu pai. Bobagem, você é a pessoa mais incrível que conheci depois da minha mãe. O passado é apenas uma lição, não uma sentença de prisão eterna. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Isabela por todo o resto do dia. Naquela noite, Adriano convidou Bela para dar um passeio pelo centro da cidade, que estava todo iluminado para as festividades locais. Eu não sei se é uma boa ideia, Adriano.
E se alguém me reconhecer e começar a falar mal de você por estar comigo? Disse ela com medo. Bela, você não pode se esconder do mundo para sempre. Você tem o direito de viver, de se divertir e de ser feliz novamente. Eu sinto que estou apenas existindo, Adriano. Viver parece algo muito distante para mim ainda. Pois eu quero que você volte a viver plenamente, disse ele pegando-a pela mão com carinho. Você devolveu a vida a esta casa e a mim também. Quero que saiba que você é muito importante para nós. Eles caminharam pelo Parque Barigui e a conversa fluía naturalmente como se conhecessem há décadas. Bela, eu sinto algo por você que achei que nunca mais sentiria por ninguém, confessou Adriano, parando diante de um lago iluminado pelo luar. O coração de Isabela disparou e ela sentiu um misto de medo e alegria intensa. Adriano, você ainda ama sua esposa, eu sei disso, disse ela suavemente. Eu sempre amarei a Valéria. Ela foi a mãe da minha filha e minha companheira por muitos anos, mas ela se foi e eu ainda estou aqui, e sinto que tenho o direito de amar de novo. E você acha que poderia ser feliz ao lado de uma mulher com tantos problemas como eu? Perguntou ela com lágrimas nos olhos. Tenho certeza de que seríamos muito felizes juntos, porque o que sinto por você é real e profundo, Bela. Adriano se aproximou e a beijou com ternura, um beijo que selava uma promessa de um novo começo para ambos. Isabela chorou de soluçar nos braços dele, sentindo que finalmente havia encontrado o seu porto seguro depois de tanto tempo à deriva no mar da vida. Não chore, meu amor. Eu vou proteger você de tudo e de todos, sussurrou ele em seu ouvido. Eu tive tanto medo de nunca mais ser amada, Adriano, confessou ela entre soluços. Pois agora, você será amada todos os dias da sua vida, eu prometo. Na manhã seguinte, Jussara notou o brilho diferente nos olhos do pai e da professora. Eu sabia, gritou ela pulando de alegria na sala de jantar. Sabia o que, Jussara? Perguntou Adriano tentando disfarçar o sorriso. Que vocês dois finalmente se acertaram. Estou tão feliz que agora tenho uma família completa de novo. Adriano e Isabela se olharam e riram, percebendo que não podiam esconder nada daquela adolescente esperta. Estamos indo devagar, Jussara, mas sim, decidimos tentar um futuro juntos, explicou o pai. As semanas que se seguiram foram as mais felizes da vida de Isabela. Ela finalmente se sentia parte de algo maior, uma família que a amava e a respeitava pelo que ela era agora, e não pelo que havia feito no passado. Adriano a ajudou a recuperar todos os seus documentos e até a encontrar um novo emprego como professora em uma escola que valorizava a experiência de vida acima de tudo. O amor deles florescia a cada dia, provando que o destino tem formas misteriosas de unir almas que precisam de cura. No entanto, nem tudo eram flores, e Isabela sabia que o passado ainda poderia cobrar seu preço. Um dia, enquanto caminhava pelo shopping com Jussara, ela deu de cara com uma antiga colega de trabalho da escola onde o incidente ocorrera. A mulher a olhou com desprezo e fez um comentário maldoso em voz alta para que todos ouvissem. Vejam só a professora ladra, agora está vestida como uma madame. Deve ter encontrado outro trouxa para enganar, disse a mulher com veneno na voz. Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés. Atife! Jussara, percebendo a agressão verbal, não ficou calada e defendeu Bela com unhas e dentes. Cale a boca, você não sabe nada sobre a vida dela. A Bela é a pessoa mais honesta e maravilhosa que eu conheço, gritou a adolescente, deixando a mulher sem reação. Isabela saiu dali chorando, sentindo que nunca conseguiria escapar das sombras do seu passado. Ao chegar em casa, contou tudo para Adriano, que a abraçou com força e disse: Bela, o que as pessoas pensam não define quem você é. Eu conheço o seu coração, e isso é a única coisa que importa para mim. Mas, Adriano, isso sempre vai me perseguir.
Eu não quero que você e Jussara sofram por minha causa, lamentou ela. Nós não vamos sofrer, Bela, porque estamos juntos, e o nosso amor é mais forte do que qualquer fofoca maldosa. Vamos enfrentar isso de cabeça erguida. Adriano então decidiu que era hora de dar um passo definitivo em direção ao futuro deles. Ele organizou um jantar especial e, diante de Jussara e de alguns amigos verdadeiros, pediu Isabela em casamento de forma oficial e emocionante. Isabela, você aceita ser minha esposa e construir uma vida de amor e respeito ao meu lado para sempre? Perguntou ele ajoelhado com um anel de diamantes na mão. Sim, 1000 vezes sim, respondeu ela sob os aplausos e lágrimas de alegria de todos os presentes. O casamento foi uma cerimônia simples e linda realizada no jardim da mansão, cercada pelas flores que Isabela tanto amava cuidar. Jussara foi a madrinha e fez um discurso que emocionou a todos, falando sobre como o amor pode transformar a dor em esperança. Anos se passaram e a vida da família Ribeiro continuou sendo um exemplo de superação e amor incondicional. Isabela tornou-se uma diretora de escola respeitada, usando sua história para inspirar jovens a nunca desistirem de si mesmos, mesmo após cometerem erros graves. Adriano continuou sendo o marido amoroso e o pai presente orgulhoso da família que construíra sobre as cinzas do luto. Jussara formou-se em letras, seguindo os passos daquela que ela agora chamava orgulhosamente de mãe, perpetuando o legado de amor à literatura. A história de Adriano e Isabela em Curitiba tornou-se uma lenda urbana de esperança, lembrando a todos que a vida é feita de ciclos e que após a tempestade mais escura, o sol sempre volta a brilhar para aqueles que têm coragem de amar e perdoar. Eles provaram que uma segunda chance não é apenas um presente do destino, mas uma conquista de quem decide não se deixar abater pelas dificuldades e lutar pela própria felicidade com dignidade e fé no ser humano. A experiência de viver o amor na maturidade nos ensina que a vida não é uma linha reta de sucessos constantes, mas uma tapeçaria complexa, tecida com fios de alegria, dor, erros e, acima de tudo, recomeços necessários. Para quem já atravessou as décadas e viu as estações mudarem tantas vezes, fica a certeza de que a maior riqueza não se encontra nas posses materiais que acumulamos, mas na profundidade dos vínculos que somos capazes de nutrir com paciência e dedicação extrema. O tempo, esse mestre silencioso, nos mostra que a beleza externa murcha como as flores do outono, mas a beleza da alma forjada na resiliência e na capacidade de se colocar no lugar do outro, essa apenas brilha com mais intensidade conforme os anos avançam. A jornada de Isabela e Adriano é o reflexo de tantas vidas que em algum momento se sentiram perdidas na escuridão de uma tempestade inesperada. Muitas vezes o peso de um erro passado ou a dor de uma perda irreparável nos faz acreditar que o livro da nossa felicidade já foi encerrado e que o restante dos capítulos será apenas de solidão e arrependimento amargo. No entanto, o que a maturidade nos revela é que cada amanhecer traz consigo uma página em branco, pronta para ser escrita com a tinta da esperança e da coragem de tentar novamente, independentemente da idade que marca nosso RG, ou das rugas que o espelho nos devolve. Não devemos permitir que os julgamentos alheios ou as vozes críticas do passado nos impeçam de abrir o coração para novas possibilidades de afeto e cuidado mútuo. Amar de novo, depois de ter conhecido a dor profunda, é um ato de bravura revolucionária que exige que deixemos de lado o medo de nos machucarmos para abraçar a chance de sermos curados pelo toque de outra alma ferida, mas generosa. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que todos nós somos seres em construção, sujeitos a quedas e desvios, e que a mão estendida de um estranho pode ser o milagre que estávamos esperando para nos levantarmos da calçada fria da indiferença e voltarmos a caminhar com passos firmes em direção ao sol. Por fim, que esta história sirva de acalanto para aqueles que hoje enfrentam seus próprios invernos solitários nas ruas da vida.
Que vocês nunca se esqueçam de que a dignidade humana não se perde por causa de uma circunstância difícil, mas sim quando deixamos de acreditar que merecemos ser amados e respeitados pelo que somos em nossa essência divina. Que o amor seja sempre a nossa bússola e que tenhamos a humildade de aceitar as mãos que se estendem em nossa direção, pois é no encontro entre a necessidade de um e a generosidade de outro que a vida se renova e o amor se torna verdadeiramente a força mais poderosa e transformadora do universo.